Boa noite. Olá. Como tivemos a oportunidade de falar aqui algumas vezes, né, aconteceu no Rio de Janeiro, em julho, 22 a 26, o primeiro Congresso Brasileiro de Literatura Infantil e Juvenil, que tivemos a oportunidade de participar. Foi um acontecimento da maior importância nessa área, né, o primeiro congresso, e promovido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Fundação MUDES e a Universidade Federal Fluminense. Estiveram lá, além dos grandes escritores, né, dos maiores escritores contemporâneos de literatura infantil e juvenil, como Ana Maria Machado, Marcelo Ivan, Lígia Bojunga, Nunes, Silvio Ortoff, Joel Rufino, Bartolomeu Campos Queiroz, entre outros. Também estavam críticos e teóricos de literatura infantil, bem como professores. A plateia era formada basicamente de professores de primeiro, segundo e terceiro graus. Bom, foram várias as discussões, né? Todas da maior importância bom, só para uma questão que eu sempre coloco aqui, então eu acho importante colocar. Uma das coisas que a gente falou, que se falou muito lá, foi exatamente a questão do conceito de literatura infantil, né? Porque há muita divergência, há muito debate em torno, ou havia. O que seria literatura infantil? Porque, vejam só, usam desse argumento de ser infantil, literatura infantil, para justamente justificar um preconceito com relação a essa literatura. Então, de repente, não é literatura, é coisa de criança, sabe? Justifica, inclusive, o baixo nível de muitos livros que existem aí na praça, que saem por aí, porque como é coisa para criança, qualquer coisa serve. Então, essa mentalidade reinante que existe, muitas vezes é provocada justamente por isso, por esse título, sabe, literatura infantil. Aí muita gente considera, então não existe uma literatura infantil. Por que existe? O que aconteceria? E Ana Maria Machado me parece, a melhor definição para literatura infantil. Vejam só, literatura infantil seria a literatura que também pode ser lida por criança. Não é simples? Então, literatura infantil é literatura, sim, apenas é aquela que a criança também pode ler, percebe? Por uma questão de adaptação do tema, da linguagem, então a criança também pode ler. Ela não deixa de ser literatura porque tem um público objetivo, um público imediato ali. Eu achei ótima essa definição, queria trazer para vocês. Entre os autores que estiveram lá, tá? Foi tanta coisa para falar. Entre os autores que estiveram, Bartolomeu Campos Queiroz, por exemplo, eu achei incrível a palestra dele. Ele falou muito dessa questão de hábito de leitura. Ele usou uma expressão que eu achei ótima, que para se formar o hábito de leitura, é necessário que o professor ou que a pessoa que esteja falando tenha hálito de leitura. Vejam que coisa bonita. Respirem literatura. É exatamente o que Bartolomeu Campos Queiroz faz, sabe, gente? Quando ele fala, ele transpira literatura, ele transpira poesia. Foi lindíssima a palestra dele. Ele aproveitou para lançar este livro aqui, Cavaleiros das Sete Luas, maravilhoso. O livro teve um tratamento, da Miguelin e Pro Memória, do Instituto Nacional do Livro. O texto está com um trabalho gráfico maravilhoso. Vejam que coisa mais bonita. Tá? Todo o livro é poesia, tá? É um texto mais para juvenil, mais para o... Olha, está lindíssimo, trabalho lindíssimo. Mais para um adolescente, mais para a partir dos 10, 12 anos. Muito bonito. E só para conhecer, eu já falei nele outras vezes, mas só para conhecer eu trouxe um outro livro dele, não muito novo, saiu uma nova edição agora, Onde Tem Bruxa, Tem Fada. Conhece essa história? Eu já vi este livro em algumas livrarias da cidade. Ele trata, não é uma simples história de fadas, tá? Não, ele é um poema em prosa. Ele consegue fazer a famosa prosa poética. Olhem só, é a história de uma bruxa, de uma fada, que já existiu, que há muito tempo já viveu na Terra, já fez 1000 mágicas, realizou 1000 fantasias de criança, e que um dia foi para o céu, para as nuvens, e passou muito tempo lá. E um dia resolveu voltar, resolveu deixar de ser ideia de fada e ser fada novamente. E chega na Terra, né, encontra tudo diferente, encontra tudo. As crianças não a conhecem mais, a criança não sabe mais o que é fada, né?
E ela vê que de repente o mundo parece mais dominado pelas bruxas, não há fadas, as crianças não têm desejo, as crianças perguntam, quando ela se reúne com as crianças numa praça e diz que pode realizar o desejo que elas quiserem, as crianças perguntam quanto custa, né? Quanto é cada mágica? E ela diz que não vai cobrar, não tem preço, o que é isso? Né? Ela está ali para realizar o desejo da criança, a fantasia da criança. E as crianças não têm desejo, não têm mais fantasia, têm desejo, mas não sabem expressar, não sabem dizer. Bom, só para resumir a história, finalmente um menino pede para aprender a ler e a escrever sem ir na escola. E ela, com sua varinha de condão, faz a mágica. Só que no dia seguinte, esse menino é levado para o médico. Porque como que uma criança de repente aprende a ler e a escrever sem ir para a escola? Então não está certo. Levam para o médico e vão fazer exames e vão dar até uma injeção para ele esquecer tudo aquilo que ele aprendeu fora da escola. E aquela fada não está entendendo nada, ela não está entendendo que mundo é aquele que ela foi cair. E de repente chega uma criança para ela e pede uma cama. Diz que ela não pode sonhar, que ela não tem sonhos porque ela não tem cama. Então a fada, na mesma hora, faz aparecer uma cama linda para ela na praça. A menina, não adianta nada a cama, eu não tenho casa, né? Então ela faz aparecer uma casa no meio da praça. Aí é quando toda a confusão realmente vai acontecer, né? Porque vejam só, de repente com aquela casa no meio da praça, com a cama lá dentro, e as crianças assustadas olhando, né? Chega o prefeito, o industrial, o economista, o bancário, o banqueiro, né? E querem saber como é que apareceu aquela casa, quem que autorizou a construção daquela casa. O arquiteto diz que não desenhou, o banqueiro diz que não emprestou dinheiro para ninguém construir, percebe, o industrial diz que nada foi comprado na indústria dele. E a fada é levada presa. Então o prefeito ordena a prisão de quem inventou tudo aquilo, quem provocou toda aquela confusão e leva presa a fada. E a história vai por aí, quer dizer, é um mundo sem fantasia. Ele está denunciando neste livro, né, exatamente a falta de fantasia ou a dificuldade de se conviver, de se realizar, talvez, fantasias no mundo de hoje. É muito sério, sabe? É uma história para criança, é um livro, é um livro que qualquer um de nós pode ler, apenas que a criança também pode ler, né, segundo a definição da Ana Maria Machado. Não vou nem terminar a história para deixar o gostinho, deixar à vontade, tá? Para todos. E o Bartolomeu Campos Queiroz, entre outros livros, né? Então, tem esses aqui, entre outros, que há muito mais. Bom, eu vou contar outras histórias para vocês um outro dia, tá? Ficamos hoje por aqui. Continuamos, então, com a leitura dinâmica até...